Senhoras e senhores, queridos amigos de Ideal Espírita, exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Ainda hoje, é com viva emoção que podemos ouvir a voz dos sinos de bronze que ecoaram pelas vilas, pelas cidades, pelas pradarias, estabelecendo um vivo convite para o nosso encontro com a divindade, para o nosso encontro com Deus, apurando a memória dos nossos ouvidos espirituais. Podemos ouvir ao longe as vozes que emanaram das criptas da Índia antiga, nos falando de Rama, o único Deus, e nos falando de que a bondade deve ser a raiz para com os nossos semelhantes. Na figura dos grandes enviados do Senhor da Vida, Krishna, e Gautama Sakyamuni, o Buda, também a Terra recebe as exortações da roda da vida ou da reencarnação. Com o bem comum, com o bem das pessoas. E nessas oitivas imaginárias, podemos também ouvir, pela imaginação, as pesadas portas que se abrem sobre o deserto da Mesopotâmia, e ali as musicalidades das correntezas do Tigre, do Eufrates e do Nilo, e a canção da imortalidade da alma, que aparece em todo o Egito estuante. De lá ouvimos os ventos que vão para o Monte Olimpo, e ali surgirá uma civilização que vai cultuar na terra a beleza, a arte, a poesia, os mistérios de Orfeu, as Ilíadas, as Odisseias, mas vai chegar para nós a extraordinária visão de que o homem precisa conhecer-se, e é mesmo no portuário da cidade de Delfos, onde há a inscrição: conhece-te a ti mesmo, que o grande filósofo Sócrates cunhou para a sua doutrina, que a gente vai ver essas expressões maravilhosas encaminhando a criatura para o seu autoconhecimento. Da Grécia nós vamos para Israel. E lá em Israel, segundo a mitologia da própria crença, as vozes emanam dos arvoredos e das sarças, e vai surgir ali aquela primeira expressão que hoje ainda ouvimos por aí, a palavra de Deus. Segundo o que está consubstanciado em toda a tradição de Israel, Deus falou com a humanidade através dessas expressões, e vai surgir o primeiro grande patriarca, Abraão, que é aquela criatura que vai orientar toda uma nação, e essa nação vai se denominar com o tempo depois como sendo o povo escolhido, a autodenominação desse povo. E entre os hebreus vai surgir mesmo essa primeira constatação, ainda de maneira fechada, portanto esotérica, esoterismo quer dizer fechado, da crença em um único Deus, que depois, muito tempo depois, um dos profetas da raça vai tornar exotérico para fora, que foi Moisés. E é mesmo nessa nação que nós centramos um pouco mais de tempo, para podermos compreender os ângulos iniciais que vão surgir depois na história religiosa da terra. Entre os hebreus, vai surgir por volta de 2500 a.C., uma estranha geração de líderes, e eles se denominaram como sendo os profetas.
E os profetas são essas criaturas que têm essa capacidade de falar, de ouvir a voz de Deus, de interpretar Jeová, ou Elohim, ou Emanuel, e trazer essas interpretações para a humanidade. E vão surgir então entre os hebreus aquela expressão que nós conhecemos ainda hoje como sendo dogma. Há os ensinamentos dogmáticos. E o que é um dogma? Vamos ao dicionário e vamos cunhar as definições que existem lá, apenas duas. Dogma é um ponto de vista humano sobre a divindade, colocada para a humanidade como verdade, e como uma verdade inconfusa. O que é que significa essa palavra? É assim e está acabado, não cabe discussão. Dogma também é um ponto de fé humano sobre as coisas de Deus, e é nessa vertente que vai surgir essa tradição dogmática, que todos nós tivemos, quem sabe, na nossa origem, nesta reencarnação, alguns conhecimentos. Peço licença à direção da casa e do evento para dizer que nesta reencarnação, no início eu fui de tradição católica romana. Não há nenhum desdouro nisto. O catolicismo me auxiliou muito. Mas a minha mãe tinha um sonho. Ela imaginava que dentre os 9 filhos que ela teve, um deles seria padre. E ela queria que eu fosse padre. Dizem que eu pareço com padre. Acho que vocês não estão querendo perceber isso. Mas eu tenho muitos amigos padres. Enfim, ela me encaminhou para o estudo no educandário das freiras. Eram aquelas freiras com hábito azul e tinham um chapéu, parecia um foguete branco, aquelas coisas, não é? E depois do estudo no educandário, ela me encaminhou para o seminário, para eu fazer meus estudos de teologia e para ser padre. Mas eu cometi uma proeza. Eu fui expulso do seminário, porque eu era uma criança muito levada, muito arteira. Essa palavra já está caindo em desuso, né? Arteiro é uma coisa mais antiga, não é? Mas eu era muito arteiro, nada demais, mas era muito arteiro mesmo. E eu tinha um amigo no seminário que era mais arteiro do que eu, imagine, e ele chamava-se Chuchu. A gente ficava pensando, padre Chuchu, não vai dar certo essa questão, não ia dar certo, né? E o que aconteceu? E nós tínhamos uma dúvida, como era aquele chapéu comprido das freiras, a gente ficava pensando se elas tinham cabelo embaixo do chapéu. O educandário tinha um muro, e era o aposento das freiras. Nós subimos no muro para ver as freiras se elas tinham cabelo. Sempre tem um dedo duro na história. Quando olhamos para baixo, está lá o vigário, descemos. Aí chamaram os pais, olha, esses aqui não dão para padre não, pode levar embora. Aí fomos embora, né? Mas então essa minha aventura como padre foi muito curta. Mas é interessante que enquanto eu estudava no seminário, eu já era muito contestador ao natural. E essa expressão do dogma, dogmático, é uma coisa muito curiosa. Então a gente aprendia lá, e talvez alguns de nós já aprendemos aqui, a outrora, que quando a gente é uma pessoa boa, cumpre com a lei de Deus, faz o que tem que fazer de certo, e morre, vai para o paraíso, que é, segundo a tradição que nós aprendíamos, era uma região muito feliz, uma região bonita, onde você não precisa trabalhar mais, né? E eu gostava do paraíso, as gravuras do paraíso que eram ensinadas no seminário, eu gostava muito, porque eram aquelas lindas, aquelas tamareiras grandes, aquelas redes nas tamareiras, os homens deitados na rede, e as jovens donzelas vinham nos servir. Elas vinham com a bandeja, o vinho capitoso, o cacho de uva, e não precisava nem pegar a uva, era abrir a boca, elas colocavam na boca. Ô paraíso bom, vocês não acham? Para os homens, porque é uma sociedade patriarcal. O patriarca, aquele que comanda, aquele que orienta, aquele que dita a norma religiosa. Portanto, é uma construção dogmática, sem crítica nenhuma. Mas se a criatura fosse má, não cumpriu com a lei de Deus, só fez arte, subiu no muro para ver lá as freiras, o que é que vai acontecer? Morreu, vai para o inferno. Um outro dogma, uma região localizada, onde existe um fogo
que queima e nunca consome. E tem alguém com os tridentes lá atrás da gente. É uma coisa terrível. É um dogma, é uma colocação dogmática. Então esses dogmas sempre orientaram a humanidade, principalmente no Ocidente, partindo daquela região de Israel, não é? Veio para o Ocidente depois. Mas eram dogmas. E aí a gente tinha que aprender essas coisas todas. Eu me lembro que certa vez eu estava na sala de aula e o Frei Gaspar era o professor, e ele então estava dando a aula de religião. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse para ele: olha, Frei, posso fazer uma pergunta? Pode. A aula era sobre os dias da criação, a Gênese de Moisés, já chegamos lá. Os dias da criação. Então há lá, vamos lembrar, aqueles que fomos católicos, no primeiro dia Deus disse: faça-se a luz. E eu perguntei para ele, falei: padre, Deus estava no escuro? Eu fiquei curioso. Por quê? Faça-se a luz. Então, eu não entendi, né? Ele disse que eu estava atrapalhando a aula, que eu não podia fazer aquelas perguntas. Na outra vez ele me colocou para fora da sala, porque eu falei que Deus não era o criador de tudo. Ele falou: mas por quê? Porque ele tem uma mãe, a mãe de Deus, então ela que criou. Então essas coisas a gente vai com o tempo, não é? Trabalhando, aprendendo. Mas eram construções dogmáticas, porque essa tradição está dentro do Taná ou do Talmud. Isso é um conjunto de 73 livros da tradição de Israel. Desses 73 livros, os principais, que ainda hoje os israelitas assim entendem, são 5 livros, que é a Torá. A Torá são os livros de Moisés. O primeiro livro, a Gênese, trata da criação, onde há essa construção dogmática propriamente. O segundo livro é o Levítico, o livro de leis do povo. O terceiro é o Deuteronômio. É um livro de leis e também já existem normas de usos e costumes do povo, colocados como lei. Isso é importante porque Jesus vai trabalhar o Deuteronômio depois. O quarto livro, que é Números, são as datas das festividades do povo, da nação. E o quinto livro, que é o Êxodo, que trata do êxodo do povo da escravidão do Egito. São os principais livros que compõem a Torá e que está dentro de um conjunto chamado Talmud ou Taná, de 73 livros. E ainda vamos encontrar os livros de Juízes, o livro de Reis, o livro de Ezequias. Cada apóstolo, cada profeta, aliás, tinha um livro. Livro de Malaquias, livro de Ezequias, livro de Isaías, livro de Jeremias. É sério, é uma conjugação de livros daquela tradição israelita. E ali os dogmas pululam, eles existem, não é? Aí também lembrei que certa vez eu questionei o padre sobre Adão e Eva. São coisas que vão surgindo na cabeça da gente, né? A gente vai lembrar, por exemplo, como é que Deus criou Adão, segundo a tradição que está lá, sem crítica. Ele fez um molde de barro, fez ali um verdadeiro Deus de beleza, semideus, porque Deus é um só, e assoprou e deu vida, fez Adão. Mas também como é que no dogma Deus fez a mulher? Alguém deve lembrar aí. Segundo o dogma, esperou lá o rapaz dormir, foi lá e arrancou a costela dele e fez a mulher. E aí, com toda a licença, eu fico penalizado com as senhoras e as senhoritas que estão aqui, porque costela não é carne nem de primeira nem de segunda, é carne de terceira, imagine. Mas a sabedoria popular nos ajuda. Daí a gente vai entender por que a mulher é um osso duro de roer, né? É complicado, né? É uma construção dogmática, né? E com o tempo a gente pode aceitar e pode não aceitar. Mas essa tradição dogmática caminhou na Terra por um bom tempo. Era ainda um momento em que a Terra precisava, a humanidade, de cultuar um Deus duro, um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus que mandava atacar a casa do inimigo. Era assim, porque nós estávamos aqui, os originários da Terra, é claro, numa infância espiritual. Tínhamos então no espírito, na alma, muita belicosidade, ainda temos um pouco. E era necessário ter um Deus que nos causasse temor. É pelo temor, às vezes, que a criatura deixa de fazer certas coisas erradas. O que também não quer dizer que está errado. É um momento, é um estágio.
E assim essa tradição dogmática trabalhou com a humanidade daquele tempo. Há outros dogmas muito interessantes, não é? Eu me lembro, inclusive, uma certa ocasião, me permite, que já fui apresentado como advogado, não é? Então, eu faço advocacia empresarial, atuo na área trabalhista também. E eu estava na sala da Ordem dos Advogados lá em Curitiba, uma sala grande, e tinha mais ou menos ali umas 40 pessoas, e eu estava pregando no mural um cartaz da Conferência Estadual Espírita da Federação Espírita do Paraná. Estava pregando o cartaz. Aí entrou um advogado alto, eu já conhecia ele, e eu já sabia que ele era evangélico, nada contra, chamado Dr. Jonas. Aí ele olhou assim, eu pregando aquele cartaz, ele disse assim, só vou usar a expressão, não é propaganda, viu? Porque lá a gente se trata assim, me permitam. Doutor Francisco, o senhor está metido com essas coisas? Eu olhei para ele, falei, que coisas? Ele falou, essas coisas aí. Eu falei, que coisas, doutor? Eu queria que ele falasse, né? Não, essas coisas. Ó, se você não falar, eu não vou responder. Aí ele se apertou. Essas coisas do demônio? Eu falei, ó, e aquele dia, meus irmãos e minhas irmãs, eu estava com o maldômetro ligado. Nós temos um maldômetrozinho ainda, hein? Todos nós temos, não temos? Eu falei, ó, e se você continuar me incomodando, vou mandar um demôniozinho atrás de você. Ele sumiu da sala, ele quase trombou na porta, voou. Não vi mais ele. Mas ele quase bateu mesmo na porta. Olha o medo. Né? E aí ficou uma coisa muito curiosa, esse doutor Jonas. O hall de entrada também tem um cafezinho dentro. O segundo encontro dele comigo, ele passou longe assim. Ele não chegou perto, passou longe. Aí com o tempo ele foi se aproximando. Aí um dia ele passou, eu estava no cafezinho, ele bateu assim no meu ombro. Eu olhei para ele, doutor, estamos orando por você na nossa igreja, sua alma está perdida. Eu falei, continue orando, eu preciso mesmo de oração, não é? Nessa altura do campeonato, a alma perdida, eu preciso de oração, não é? E aí foi muito curioso. Mas depois ele foi perdendo o medo, achou que eu não era mesmo um demônio. E certa vez também eu estava novamente, me pegou com um dia com o maldômetro ligado. Eu estava naquele hall, é tudo envidraçado na frente. Eu não estou falando, não vou falar em política aqui, não é isso, mas é o que aconteceu. E aí estava passeando, uma passeata bem devagar assim, do sem terra na rua, no movimento sem terra. E aí ele chegou, doutor, tudo bem? Tudo bem. Aí eu perguntei, o senhor tem estudo bíblico lá na igreja de vocês? Tenho. Eu inclusive sou um dos coordenadores do estudo bíblico. Eu falei, que bom. Eu falei, vocês estudam os dogmas, estudamos tudo. Eu falei, escuta, como é que é o dogma do juízo final? Bom, o juízo final é o seguinte, um dia Deus vai descer, vai separar os bons dos maus, a erva daninha, né, do trigo, os bons vão para a direita, os maus para a esquerda. Eu falei, mas isso vai acontecer ainda? Vai. E onde é que está o povo? Está dormindo. Eu falei, então você podia fazer um favor para mim, podia avisar aquele povo lá que o paraíso está vazio e o inferno também, eles podiam ir lá, né? Veja o que eu fui fazer. Absurdo, né? Essas bobagens que a gente faz. Mas é um dogma, né? E aí ele disse, não dá para falar com você. Ele não quis falar mais comigo em religião. Mas tudo bem, é essa tradição. Essa tradição dos hebreus, depois, se torna a fonte dos judeus. Por quê? Haviam 12 tribos em Israel. As 12 tribos guerrearam entre si. Já havia uma tribo chamada tribo de Judá. E 10 ficaram para um lado e fundaram um reino, o reino de Judá, por isso judeu, descendente dos hebreus. E 2 tribos fundaram o reino da Samaria, os samaritanos. E aí houve já uma pré-divisão dessa nação. É nesse estágio de coisas dogmáticas que vai surgir na terra aquele personagem que mudou a história da terra. Aquela criatura que de fato provocou na terra a transformação nunca antes vista até hoje, que foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é judeu, é da linhagem da casa do rei Davi, geneticamente, com o tempo. E ele nasceu na nação. E ele vinha com uma missão extremamente grandiosa, sabemos nós.
era modificar todo o instituto da crença que existia naquele povo. Modificar a maneira de ver mesmo as interpretações que existiam naqueles livros todos, porque há verdade, óbvio. A verdade não é propriedade de nenhuma religião. As religiões sérias têm as suas verdades. Então havia muita coisa construtiva que promovia a criatura humana. Então ele veio para dar essa visão diferente e mais, tirar o povo da infância espiritual, assim falando, para encaminhar para aquilo que nós podemos chamar de uma adolescência espiritual. Então nós sabemos que ele começou o seu trabalho missionário por volta de 30 anos. 3 anos foi o tempo em que ele pôde modificar toda a história da terra. Mas Jesus, quando começa o seu trabalho missionário, poderíamos dizer assim, ele teve uma preocupação básica: fazer-se entendido, compreendido. Porque ele vinha numa vertente cuja tradição, esses livros todos, já tinham a denominação à época dele. Já era chamado pela gerosia, que era o órgão máximo do Sinédrio, de lei antiga. Assim ele veio nessa tradição da lei antiga. E ele tinha que dar uma roupagem diferente. Veja que desafio extraordinário. Então, para fazer isso, ele vai trabalhar em 2 ângulos. 2 ângulos. O primeiro ângulo da mensagem do Cristo, nós podemos denominar como o ângulo da lembrança. A lembrança das coisas. Assim ele tomava de muitos conhecimentos do povo, lembrava alguns deles inclusive, mas dava a esses conhecimentos da própria lei antiga uma roupagem, uma interpretação, uma maneira de ver diferente. Vamos a algumas metáforas, alguns exemplos muito rápidos para entendimento. Por exemplo, no livro Deuteronômio, existe lá o artigo 9, que diz o seguinte: que todo aquele que sentar para cear tem que lavar as mãos sob pena de cometer um crime contra Deus. Curioso, não é? Eram normas do povo. A gente sabe que lavar as mãos é um ato de higiene hoje, mas era uma norma dogmática do povo. Então, nesse exemplo, o que é que aconteceu? Como é que ele faz? Certa vez ele está em Jerusalém, na casa de Simão, o judeu, era um mercador, né? Ele se hospedou lá 2 ou 3 vezes, nada a ver com Simão Barjonas, o Pedro. E ele está lá. E então chamaram para cear, ele foi direto para a mesa. Aí começou aquele burburinho, aquela fofocazinha, né? No Espiritismo não tem fofoca, né? Não tem. Aqui em Maringá não. Lá em Curitiba também não. Lá a gente faz observações da vida alheia, diferente. Então, começou aqui, não lavou as mãos, não lavou as mãos, não lavou as mãos. É para entender esse exemplo. O que é que ele faz? Ele ouviu, claro, o médium de Deus. Imagine se ele não tinha audiência à distância. Ele ouviu aquilo, e ele não disse que não era para lavar as mãos, segundo o Deuteronômio. Ele dá uma outra visão para essa questão. Ele diz, não é o que entra na boca do homem que macula o homem, é o que sai da sua boca. Então ele não contrariou a lei, mas disse que aquilo era uma coisa supérflua, do ponto de vista religioso. Não é aquilo que mudava o íntimo da criatura. Certa vez ele está reunido também na mesma casa, e aí batem a porta e vão lhe chamar. E vem alguém e diz, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora lhe chamando. Ele podia dizer, olha, peça para esperar um pouquinho, por favor, já vou lá, ou me dão licença, vou atender. Ele olhou os que estavam ali e, ao invés de responder a indagação, ele fez uma pergunta: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então ele obrigava as criaturas a pensarem sobre aquilo que era uma tradição. E aí ele está dizendo que pai, mãe, irmão, tia, somos todos nós. E vamos aprender já desde a Índia Antiga pelo processo da roda da vida, da reencarnação. Então ele tinha esse cuidado de nunca contrariar a lei antiga.
Mas um dia ele disse uma coisa a mais. Um dia indagaram para ele se ele viera de Deus. E aquilo foi para o Sinédrio uma ofensa tão grande, que por isso é que ele foi preso depois. Porque um dia ele disse que ele era filho de Yahvé, filho de Deus, o enviado. Aí para o povo era demais, porque eles queriam um Deus, um Messiá, um renovador, que viesse derrubar o domínio romano, que viesse na pompa, que viesse como um rei. Aí vinha lá um Reles carpinteiro dizer isto, e isso foi o que levou, de certa forma, ele a ser crucificado. Mas há um outro ângulo da mensagem do Cristo. E esse é o ângulo mais proeminente, mais forte, mais claro. Porque ele tinha que mudar a estrutura da crença. Então não é mais um Deus cruel, não pode ser. Não é um Deus vingativo, Deus não é assim. Não é um Deus mesquinho, Deus não é assim. Ele tinha que apresentar um Deus diferente. Esse é o maior desafio. A primeira expressão que ele se refere a Deus era uma expressão nunca ouvida em Israel. Ele disse: Deus é nosso Pai. Não havia a expressão Pai Celestial na tradição dos 73 livros de Israel. Ele define Deus como Pai. E vai dizer que esse Deus é bom, é amoroso, é justo, que não quer a morte do pecador, quer que ele viva e que tenha vida, vida em abundância. Então ele modificou todo esse conceito. O que incomodou também o Sinédrio, porque a partir disso, eles acreditavam que ele vinha pregar uma crença indolente, que os tornaria em covardes. Porque quando ele apresenta Deus como bom e justo, ele disse assim, acrescentando: aprendestes o que foi dito, odiarei os vossos inimigos, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, para aquela nação arraigada nesse belicismo, nessa intolerância, era uma coisa muito forte. Mas esse é o ângulo mais proeminente da mensagem do cristianismo, que é o ângulo da revelação. O ângulo da lembrança, ele tratou de toda a tradição do povo. E o ângulo da revelação, que vem do latim revelare, tirar o véu do que está oculto, que é mostrar, trazer o Deus bom, soberanamente justo e bom, o Deus amor, que dá oportunidades, que não quer que a gente sofra, que é um pai. Então a gente vai vendo que essa tarefa de Jesus foi extraordinária. Mas aqueles que seguiram Jesus foram poucos. Os apóstolos, os parentes dos apóstolos, alguns que lhe acompanharam, algumas mulheres e homens do patriciado romano, poucos, foram que seguiram a sua ideia. E ele vai retornar à casa do Pai. E é um momento decisivo para a história do cristianismo primitivo. Porque embora os esforços de Pedro, Tiago e Barnabé, que vão fundar em Jerusalém a casa do caminho, não é? Evidentemente que a tradição do Sinédrio era muito forte, muito pesada. E as ligações do Sinédrio com Roma também continuavam fortes. E ele percebe então que a sua doutrina, entre aspas, a doutrina que ele trouxe é de Deus, usamos só um silogismo para compreender, ele percebe que a sua doutrina vai receber uma ocultação desse véu. Então ele resolve chamar um espírito para a sua tarefa. E que está na obra A Caminho da Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel, e psicografada por Francisco Cândido Xavier, hoje no mundo espiritual. Essa obra é maravilhosa. Eu sempre recomendo ao estudante do Espiritismo estudá-la com profundidade. E ali nessa obra, a expressão é de Emmanuel, que ele diz assim: Cristo
verificando o que estava acontecendo com a sua doutrina, o que poderia haver acontecido, resolve chamar para o seu ministério o espírito lúcido e enérgico de Saulo de Tarso. Esse é um fato preponderante na história do cristianismo. Saulo era um espírito resoluto, era um homem de vigor, era formado na tradição da lei antiga, também era advogado pela legislação esparsa de Roma, que ele estudou em Alexandria. Tinha todas as condições para ser futuramente, assim Caifás imaginava, o sucessor de Caifás no Sinédrio. E ele então, às portas de Damasco, já conhecemos a história, tem a visão de Jesus. Aí foi um fato decisivo que vai mudar a história do cristianismo na terra. Totalmente. E através das ações de Saulo, que depois adotou o nome de Paulo, em homenagem a um procônsul romano, Lúcio Flávio Paulo, que ele auxiliou, e ele também curou, ele vai se tornar o maior agente de universalização da mensagem do Cristo na terra até os dias de hoje. É impressionante a história de Paulo. Às vezes já ouvi algumas expressões assim, com todo respeito. Paulo estava adormecido antes de chegar ao cristianismo. Se tem um espírito que nunca esteve adormecido, foi Paulo. Ele era extraordinariamente lúcido. Tão lúcido que em toda a sua trajetória depois, jamais ele criticou os seus irmãos do Sinédrio. Jamais. É um fato interessante. Mas Paulo é esse agente que vai fazer com que o cristianismo não pereça de fato. E aí nós vamos para o século I, o século II e o século III depois de Cristo. Ainda na terra, as dificuldades para o cristianismo eram muito grandes. As perseguições dos judeus não cessavam. E, portanto, as perseguições de Roma, insufladas pelos judeus, continuavam. Havia ali várias colocações dos judeus para Roma, que Jesus seria um rei que vinha destituir o império, que nunca foi isso. Então havia uma animosidade presente. E vamos assistir então os cristãos primitivos serem jogados aos circos de Roma, às feras, queimados nas fogueiras. Foi séculos de muito sofrimento. Mas eles não abdicavam dessa verdade luminar que é o cristianismo primitivo. Aí chegamos no século IV. No século IV vai acontecer um fato muito importante, próprio para que o cristianismo tivesse a possibilidade de ascender para o futuro. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina. Então, antes de chegar no século IV, nos dirá o Espírito Emmanuel, Jesus, acompanhando da espiritualidade a evolução da terra, resolve enfraquecer o império poderoso. E o imperador Diocleciano, em 238, portanto antes, ele vai assumir o império e vai ser o maior perseguidor dos cristãos que se tem notícia. Mas dali um tempo, ele teve umas ideias de dividir Roma, para facilitar as defesas. Aí dividiu Roma em 4 impérios, a chamada tetrarquia romana. Uma Roma em Bizâncio, no Oriente, o Império Bizantino. Uma Roma que ficava onde é a França hoje. Uma Roma na península da Itálica, na Itália. E a outra, onde é a Croácia hoje. 4 imperadores, 4 Césares, e ele era o César principal. Mas ele ficou doente, retirou-se para a ilha de Capri. E o imperador da Roma do Oriente, do Império Bizantino, da cidade de Bizâncio, Constâncio Floro, resolveu, dali um tempo, percebeu que não tinha dado certo aquela divisão. Resolveu reunificar Roma de novo. E ele começa então uma campanha contra os outros imperadores, uma campanha militar. Ele ficou doente, abdicou do trono, e o seu filho assumiu, Constantino. Constantino é esse então que vai reunir de novo a coroa de Roma no império só. Ele bate os demais imperadores, vem à Itália e
vence o imperador Maxêncio. E quando ele penetra a cidade de Roma, ele diz que via um cavaleiro que ia na sua frente com a cruz, em vermelho, uma bandeira. Era uma imagem espiritual. E logo depois ele baixa um édito na cidade próxima, em Milão, uma circular, uma bula, onde ele permitia aos cristãos, Roma está reunificada, a livre crença. Significa que a partir desse édito de Milão, 325 depois de Cristo, na cidade de Niceia, ele reunificou em 313, ele vai permitir então que os cristãos possam professar livremente a crença, porque antes não podiam, eram perseguidos, presos, se reuniam às escondidas, se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas, botavam um vigia na porta, lá em cima, para não serem presos. E Roma então permite a crença aos cristãos ser livres. Esse fato é muito significativo, porque ele teve muitas dificuldades depois, porque sob o domínio de Roma, aquele tempo, nos dirá o Espírito Emmanuel, vejamos que curioso, haviam 300 denominações religiosas, 300. Por isso Emmanuel diz, né, na obra, que lá na frente, agora então em 325, ele convocou uma grande reunião, Constantino, para fazer uma conciliação dessas 300 facções religiosas, chamado concílio, o concílio de Niceia. E ali 300, a expressão é de Emmanuel na obra, 300 bispos se reuniram nesse conclave. E esse conclave vai dar início a uma inovação na terra do ponto de vista da crença. Ali fundou-se uma religião do Estado romano, sem crítica, é história isso. Criou-se naquele concílio a religião católica e apostólica romana. Mas não só isso, era preciso que se desse uma sustentação a essa religião nova. Lembremos lá, em Israel, 73 livros, que era o Talmud e o Ataná. Na Índia, eram 76 livros religiosos, as Upanishads, que eram considerados, e hoje a gente conhece com esse nome até hoje, como o Bhagavad Gita, é um conjunto de livros. Na China, o livro dos Avoengos era o livro sagrado. Na Pérsia, era o livro de Zoroastro. Enfim, não havia, antes desse concílio na terra, Bíblia sagrada, isso nunca existiu. É nesse concílio que eles criam então uma sustentação para essa religião nascente. Pegaram então a Torá e grande parte do que está na Taná e no Talmud, e como é uma tradição antiga, olha, esse aqui é um Antigo Testamento, e pegaram os ensinamentos de Jesus, que já existia ali. O primeiro evangelista é Mateus, Levi, depois é Marcos, que lança o evangelho segundo Marcos. O terceiro evangelho é de Lucas, o evangelho mais romântico, e o quarto e o último é o evangelho de João. Já viram as epístolas de Paulo, as cartas de Inácio de Antioquia, as cartas de Policarpo, de Esmirna, era um conjunto que já existia. Então esse conjunto vai ser um testamento novo, um novo testamento. E surge então também nesse conclave o lançamento, por que não, desse livro que se deu o nome de Bíblia Sagrada, Conhecimento Universal. Mas criou-se nesse primeiro conclave o primeiro dogma cristão. Lembramos o que falamos? Dogma é uma interpretação humana sobre as coisas divinas. E qual é o primeiro dogma cristão? Jesus é o menino Deus encarnado na terra. Jesus é Deus. O representante dos cristãos primitivos era um vigário da região da Alexandria, Ário. Se nós colocarmos no Google arianismo, a gente vai ver. Ele não concordou com isso. Ele e os cristãos primitivos se retiraram dessa reunião. Aliás, esse fato está retratado com maestria numa obra extraordinária de um escritor paulista, já desencarnado há algum tempo, em Matão,
fundador da Revista Internacional do Espiritismo, era um homem, era um jovem sábio, escritor, dramaturgo, contista, poeta, era fabuloso, chamado Walter. Exatamente a esquina onde o cristianismo primitivo de Jesus vai para um lado, e com todo respeito, um cristianismo misturado às coisas do Estado vai para outro lado. Embora os esforços de Paulo, embora toda essa luta, na verdade o véu foi se adensando de novo sobre o cristianismo aos poucos, o cristianismo primitivo. E esse adensamento do véu vai se dar cada vez mais forte através dos séculos. E a partir mesmo do século IV, V e VI, que vai acontecer a afirmação dessa vertente religiosa, sem crítica. Porque Roma, logo depois, é esfacelada. Os povos bárbaros invadem, os ostrogodos, os visigodos, os hunos. Átila, o flagelo dos deuses, invadiu a Gália, arrasou com tudo. E Roma, então, fica diminuída. Como Roma está diminuída, essa religião fundada pelo Estado, ela se fecha em um Estado independente. Isso é só comparativo histórico, nós estamos criticando a religião, o Espiritismo não critica a religião. Ele criou, inclusive, um direito próprio para essa religião que foi fundada lá. O direito chamado canônico. E o que fez? Criou um trabalho chamado catequese. Então os povos bárbaros que invadiam e esfacelavam Roma eram catequizados pela religião. E esse trabalho de catequese foi intenso. Esse direito próprio dizia, por exemplo, no artigo 9º do direito canônico: quando invadires uma cidade, protegei os templos. No 10º, quando invadires uma cidade, protegei o templo e as adegas dos templos, porque era o vinho da consagração. Está lá. Esse trabalho foi muito interessante. E dogmas foram surgindo nessa vertente religiosa, nesse adensamento do véu, outros inúmeros. Criou-se um dogma, por exemplo, chamado confissão auricular. Reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, mulheres e homens do povo se ajoelhavam no confessionário e contavam as suas dificuldades. E, infelizmente, esse sistema, não estou falando de pessoas, trabalhava com isso. E tornou-se uma religião portentosa. Passou a dominar o ensino na Europa, no Ocidente. Não haviam escolas regulares como temos hoje em qualquer esquina, não. Era dentro das abadias, dos conventos. É que havia os estudos. Homens do povo, reis e rainhas, mandavam seus filhos para estudar nesses locais. E só era permitido passar às criaturas aquilo que o sistema entendia que fosse permitido. Eu não sei se os senhores e as senhoras vão lembrar aqui, alguém deve ter assistido um filme chamado O Nome da Rosa, com Sean Connery, onde tinha um livro que era proibido, eles envenenavam as páginas, a pessoa virava a página e morria. É mais ou menos aquilo. Então o século 3, 4, 5, 6, 7 e 8 foram séculos de afirmação de uma religião nascente, mas cujo cristianismo foi sendo cada vez primitivo mais esquecido. Mas não há como a gente obstaculizar o progresso. Allan Kardec indagou isso na questão 782 do Livro dos Espíritos: se é dado ao homem frear o progresso. Os reveladores responderam: frear não, mas podem causar consideráveis atrasos. E é mesmo dentro das fileiras da Igreja Romana que começam a surgir ideias novas, nos padres, nas freiras, nos monges. A intuição, o pensamento, a ligação com a pátria dos espíritos, que eles imaginavam os céus. Então começa a surgir dentro da igreja vários chamados, hoje, santos da igreja, que tinham capacidades mediúnicas extraordinárias, fenômenos os mais variados. Há também um jornalista que já desencarnou há algum tempo, que escreveu um livro muito interessante, Clóvis Tavares, e o livro é A Mediunidade dos Santos da Igreja.
Aí a gente vai ver então, os chamados santos da igreja, o que eles provocavam, efeitos físicos, uma série de situações. E começava a surgir ideias novas. O mundo se transporta ao século 10, 11 e 12 com essas ideias novas. Mas não satisfeito em ter essa dominação cristã, em 1096, agora século 11, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa, junto com o Papa da época, organizaram um exército para ir ao Oriente, tomar o lugar onde Jesus viveu, onde Jesus passou, onde ele pregou, como propriedade dessa igreja. E surge a primeira guerra das cruzadas. Foram 8. Ceifaram à época mais de 4 milhões de vidas humanas. Nesse estágio, nesse apanágio da crença, sob esse adensamento do véu do cristianismo. Mas Jesus nunca ficou inerte. Mesmo entre as cruzadas, ele chamou um espírito para vir descer à terra, nos dirá Emmanuel, para dar à igreja uma lição, para que ela voltasse para o lado da caridade. Aí vai surgir um grande vulto que nasceu na Itália, na Umbria, Francesco de Bernardone, Francisco de Assis, que tinha esse papel, chamar a igreja para dar a volta em si mesmo e trabalhar esse Cristo desconhecido, que passou a ser desconhecido, um Cristo diferente. E ele fez um trabalho maravilhoso. A sua ordem atingiu 200 mil franciscanos. Não se indispôs contra o Vaticano, ao contrário, foi lá a Roma, queria que o Papa autorizasse a sua ordem. E entra aquele personagem descalço, com seus companheiros, em plena basílica. E o Papa Urbano IV, na época, quando vê aquele homem, ajoelha-se diante dele e consagra a sua ordem. Mas parece que a igreja da época não entendeu que a lição lhe dizia a respeito, porque logo depois, no século XIII, em 1231, o Papa Gregório IX, como começava a surgir muitas coisas, muitas dissensões dentro da igreja, ele criou um tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição. Significa que aquelas criaturas que falassem alguma coisa contra o que eles interpretavam como certo, eram presos, jogados nos calabouços, queimados nas fogueiras da Inquisição, etc. E havia várias coisas interessantes, curiosas. Se dizia sistematicamente que o mundo, a terra era comprida, e era uma abóboda por cima, interpretação dos teólogos da época. E as estrelas eram dependuradas, só não diziam quem dependurou, mas era assim. E se dissesse que era o contrário, fogueira, não podia ser diferente. Mas é mesmo dentro da igreja que continuam surgindo espíritos extraordinários. E essa situação vai se tornar cada vez mais proeminente. Como a igreja não entendia, muitos que vieram nas fileiras da igreja começaram a achar que aquilo estava tudo errado. E aí já estamos saltando aqui para o século XV, se conta um pouquinho para trás, porque em 1425 tem um monge, um frade católico romano, que gritou a sua independência contra a igreja. Estamos falando de Martim Lutero. E em Wittenberg, na Alemanha, ele fixa na catedral uma bula de 95 artigos na porta, contra a venda dos sacramentos, e declarou-se independente do Vaticano. E hoje temos aí a religião de confissão cristã luterana, né? Alemã de tradição, e a luterana do Brasil, etc. É o primeiro cisma da igreja. Depois virão outros, um professor dele, Melanchthon, junto com outro frade, Erasmo de Roterdã, e o outro monge, Calvino, fundam a religião protestante. Tem ainda hoje os protestantes, nos Países Baixos. É o outro cisma. Porque as ideias do Cristo estavam abafadas. Elas precisam vir à tona. Mas sempre há algum exagero. Mesmo Martim Lutero, embora tenha feito o cisma, ele acreditou que tudo na vida se justifica pela fé.
E as coisas não são assim, às vezes não. E o mundo vai caminhando do século XV para o século XVI, século XVII. Vai surgir então outros frades. Começam os países a se organizar na Europa. E exatamente algum tempo atrás, estamos falando do século XVI, mas no século VI, há um acontecimento muito interessante para a Europa. Reencarna um espírito sob a égide de Jesus para organizar a Europa, as nações. Esse espírito era autodidata. Num reinado de 40 anos, ele organizou os povos da Europa. Foi chamado Carlos Magno. E ele foi reconhecido, inclusive, pela Igreja Romana. Quando ele vai a Roma, ele, inclusive, é consagrado imperador do Sacro Império Romano. Quando ele está na Basílica recebendo a coroa, ele olha e diz assim: eu já estive aqui antes. O Espírito Emmanuel vai nos dizer que é a reencarnação de Caio Júlio César Otaviano, o imperador, que era o imperador de Roma, quando Jesus encarnou na Terra. Porque aqueles que trabalham na direção do progresso são sempre reutilizados, óbvio. Então isso foi importante para depois, lá na frente, a Europa se organizar. Começaram as primeiras universidades, a primeira de Bolonha, depois Paris, da Itália. E um dos grandes primeiros professores universitários daquele tempo era uma inteligência extraordinária, monge franciscano, foi expulso da igreja, Giordano Bruno. E ele dizia o seguinte: não era essa abóbora dependurada, nada disso. Havia um espaço infinito e uma série de astros. Foi preso e foi queimado vivo por causa disso. Depois surgiu um outro chamado Nicolau Copérnico, um monge polonês. Porque a igreja adotava um sistema que a Terra era o centro do universo, o sistema grego de Ptolomeu. Não, a Terra faz parte de um sistema planetário. E existe um Sol. O sistema é heliocêntrico. Dizem os historiadores que ele não foi queimado na fogueira porque era amigo pessoal do Papa. Mas depois veio um discípulo dele. O progresso não dá para segurar. Galileu Galilei. E Galileu Galilei, além de reviver a teoria de Copérnico, ele diz: olha, a Terra gira em torno de um eixo. Rotação, translação. Foi preso. Foi levado às barras dos tribunais da Inquisição. Porque ele estava pervertendo a juventude. Dizem os seus biógrafos que enquanto ele falava na sala, ele disse, redisse, ninguém entendeu nada. Mas quando ele acabou de falar, ele falou bem baixinho assim, ó: mas que a terra se movimenta, se movimenta. Os seus julgadores fizeram ouvido de mercador. Quem quiser conhecer a penitência que a igreja deu para ele, está no livro de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, na parte final. É muito curiosa. Então não dá para segurar o progresso. O cristianismo precisa ser revivido, renascido. E os séculos vão trazendo essa esperança de uma vida melhor, de um conhecimento melhor. O século XVII traz a Revolução Industrial na Inglaterra. O século XVII, o próprio século XVII, XVIII e XIX, traz uma série de espíritos que reencarnam, como diz Emmanuel, velhos mestres de Atenas reencarnam na Europa, principalmente na França. E vão fundar escolas de filosofia. E aí vamos lembrar de Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Jean-Marie Voltaire, tantos personagens que vão criando períodos. Immanuel Kant, o período do existencialismo, depois o período do iluminismo na França. Estamos indo mais um pouquinho por causa do horário. Então, vão surgindo ideias novas para libertar o pensamento e libertar a crença. Porque nesse estágio, nesse momento, muito embora lá para trás, Roma permitiu a livre crença aos cristãos, o cristianismo começou a ser modificado, cada vez mais sufocado por esse véu. Há de chegar então um dia em que essas coisas teriam que mudar. Não era possível que se continuasse assim.
Jesus sempre acompanhou, mas há o livre-arbítrio. Questão 122 do Livro dos Espíritos. Senão seríamos um robô, um androide, teleguiados. Temos a capacidade de pensar e de agir, a humanidade tem. E se ela não age pelo caminho certo, vai ter dificuldades. Assim acontece com todos nós. E esses períodos vão trazendo conquistas e descobertas diferentes. Lá para trás, no século XV, nos dirá o Espírito Emmanuel, o mundo amanhece com a descoberta de um novo continente. O mapa mundi mudou. Com a descoberta das Américas, por Cristóvão Colombo, depois outros países como o Brasil. E há um anseio de liberdade, um vento novo bafejando a terra. As colônias inglesas do norte, povoadas pelos ingleses, começam a ter sonhos de liberdade, nos dirá o Espírito Emmanuel. A nação, o povo, que foi descoberta em 1494, ela começa a ensaiar os passos para uma liberdade nova, do ponto de vista do pensamento. Aí, em 1774, vai acontecer a chamada Revolução Americana. Surge então os Estados Unidos da América do Norte, nos dirá o Espírito Emmanuel, e a expressão é dele na obra. Ele diz assim: é a pátria da democracia. É preciso libertar o pensamento. A independência americana vai provocar uma mudança grande na Europa. O primeiro embaixador americano em Paris é Thomas Jefferson, o pai da Constituição americana. Depois, Benjamin Franklin. E levam as ideias de liberdade, já existiam as filosofias dos chamados enciclopedistas franceses. Até que um fato que não dá para deixar de citar, do ponto de vista do objetivo da crença, vai acontecer na França, a 18 de julho de 1789. Os Estados Gerais da Nação, reunidos contra os abusos do rei, transformaram numa Assembleia Nacional Constituinte e explodiu a Revolução Francesa. Claro que se criou a guilhotina e a França teve um banho de sangue. Inclusive os que criaram foram guilhotinados. Mas surgiu um fato extraordinariamente interessante, que vai ter um efeito futuro. Surgiu com a Revolução Francesa a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No artigo 10, diz assim: é livre a opinião. Não era antes. Não era. As pessoas não tinham muito direito, eram presos, queimados, jogados. Mas aquele que ia manifestar é responsável por ela, lógico. E no artigo 11, é livre a crença. Agora, para o mundo geral, é livre a crença. Não pode haver mais imposição. Então, esse fato é muito interessante para o que nós vamos falar agora, finalizando. Porque a Revolução Francesa libertou o pensamento religioso, que estava amarrado no sistema que nós falamos. E é então mesmo na França que vai surgir, a 18 de abril de 1857, um livro extraordinário que mudou a história da Terra. O Livro dos Espíritos. Mas, curiosamente, quando Emmanuel diz que o Cristo localiza na América suas fecundas esperanças, nós vamos ver que não começou ali em Paris. Não. Começou na América do Norte, no condado de Rochester, em New Jersey, na casa da família Fox. É ali as primeiras manifestações tangíveis da espiritualidade que ganham a Europa depois. Então, se nós dissermos que o Espiritismo teve a sua iniciação precária nas Américas, como não? E é ali que surgem os fenômenos. E o Livro dos Espíritos chegou. Chegou um livro extraordinário, feito em 4 partes, não é? 4 partes. E aí nós vamos então entender o que acontece. Quando Jesus percebeu que ele ia ser crucificado, claro que ele sabia, ele chamou os seus apóstolos uma noite
e teve com eles um diálogo maravilhoso. Ele disse assim: olha, é chegada a hora em que todas as coisas vão se consumar. As tradições antigas, a própria lei antiga, digo, em falar na vinda do cordeiro e na imolação do cordeiro. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, disse ele. Mas estou muito condoído da impiedade do coração dos homens. Não vos deixarei só. Vou para o meu Pai, vosso Pai, e pedirei a Ele, e Ele vos enviará um outro Consolador. Ao falar um outro, ele já se personificava como um Consolador da humanidade. E esse Consolador, que é o Espírito da verdade, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Olha o ângulo da lembrança. Tinha que existir isso. E vos revelará outras coisas que vós ainda não poderíeis compreender. O outro ângulo, o ângulo da revelação. Então esse Consolador, o seu corpo doutrinário, tem que ter esses dois ângulos. O ângulo da lembrança e o ângulo da revelação. E aí o livro é em 4 partes. A primeira parte está o ângulo da lembrança, da questão que vai de 1 até 75. Muito embora há ali alguns ensaios de revelação já. Deus já era conhecido, mas ele muda o conceito, que é Deus, nem quem, não é quem é, que é Deus, a primeira pergunta. Mas alguns exercícios rápidos para entender. Na questão 23, por exemplo, da primeira parte do Livro dos Espíritos, que ainda é lembrança, já há um ensaio de revelação ali. Allan Kardec indaga aos reveladores o seguinte: que é o Espírito? Esse E tem que ser minúscula na tradução. Cuidado com as traduções com E maiúsculo, está errado. Allan Kardec era professor de uma didática extraordinária, pedagogo. Que é o Espírito? E minúsculo. Os reveladores responderam: é o princípio inteligente do universo. Meus irmãos e minhas irmãs, eles estão dizendo princípio inteligente. Não é a gente como está aqui, não nos enganemos. Daí então Allan Kardec diz: puxa, se há um princípio inteligente no universo, mas a matéria não é inteligente. Então na questão 27 ele vai fazer uma pergunta. Uma afirmação, porque as perguntas de Allan Kardec tinham 3 características. A maioria delas inquiritivas, perguntas. Outras propositivas, ele propunha, e outras afirmativas, ele afirmava e os espíritos concordavam. Então ele começa afirmando: haverá então 2 elementos gerais no universo, o elemento espiritual e o elemento material, ou o princípio espiritual, o princípio material? Perguntou aos espíritos reveladores. Eles responderam: sim. É acima deles Deus, eis aí, se quiseres, a trindade universal, Deus, Espírito e matéria, o Criador e o que Ele criou. Significa que esse princípio vai estagiar nas formas mais rudimentares do princípio material. Há 2 anos atrás, a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, criou um programa onde verifica que o diamante pulsa, ele tem movimento interno. Curioso. Mas será que a gente estagiou nisso tudo? Leon Denis tem uma tradução interessante, né? A vida dorme no mineral, acorda no vegetal, né? Sente no animal e pensa no homem. Sim, há que ter uma ligação. Então, para entendimento, os senhores imaginam, senhoras, que aqui nessa mesa, podem olhar na mesa, tem uma carreira de formigas pretinhas, uma do lado da outra, estão vendo? Quem estiver vendo já é médium. Tem aqui. Pode fazer com a cabeça assim ou assim, não precisa responder. Tem vida? Pode fazer assim, não cobra nada. Tem. Tem movimento organizado? Tem um sentido lógico?
E se eu fizer uma pressãozinha numa delas, segura ela ali, não tiro nada dela, abafo só. As demais continuam, passam pelo obstáculo. Daí a pouco eu tiro a mão, ela está com as perninhas para cima, desencarnei a formiguinha. O que é que eu fiz? Eu seccionei um princípio espiritual do princípio material, mas que é ligado nesse princípio material por a outra condicionante de energia, que chama-se princípio vital, princípio de vitalidade. Todas essas energias têm fonte, a matéria, inclusive, no fluido cósmico universal, fluido primitivo. Então é uma série, é ciência pura. E embora lembranças, ensaios de revelação. E onde é que está? Esse é o ângulo da lembrança. Depois também tem na parte terceira, o ângulo da lembrança do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Mas onde é que está a revelação espírita, o outro ângulo? Está exatamente na segunda parte do livro. Todas as questões que chegaram na segunda parte do livro, quando o livro foi lançado, eram desconhecidas na Terra. Por isso era uma revelação. Tirar o véu do que está oculto. E começa justamente na questão 76. E curioso que Allan Kardec, quando faz a questão 76, ele volta no tema da 23 com outra roupagem. Agora ele pergunta: como podemos definir os espíritos com E maiúscula? Os reveladores respondem: não é mais princípio. Já houve milênios de evolução. Agora eles respondem: são os seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material e na matéria por conseguinte. Que coisa extraordinária! Não se assustem que nós começamos como princípio. É a lei da vida. Também não vamos fazer confusão se nós estagiamos num cavalo, num bicho, em alguma coisa. Essas coisas não nos interessam. Embora lá em Curitiba, uma vez no nosso estudo, estávamos falando disso, um cidadão perguntou: o senhor quer dizer que eu já fui um espírito de porco? Eu falei: espírito de porco está cheio por aí, mas não é bem assim, né? Então, é o Espiritismo que chega com esses dois ângulos prometidos por Jesus: o ângulo da lembrança e o ângulo da revelação, e convida a humanidade a penetrar nos seus conhecimentos, na sua essência. Vai dizer outras coisas na parte segunda. Vai dizer, por exemplo, que existem ordens de espíritos: espírito de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que dentro dessas ordens há estágios. Os de primeira ordem, espíritos celestes ou divinos, nós podemos chamar dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, não é? Segunda ordem, espíritos sábios, de sabedoria, prudentes, espíritos bons. E espírito de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Eu não vou perguntar em que ordem os senhores estão, nem eu, prometo. Mas nós estamos ainda na terceira ordem, ou não? Estamos lutando para sair. Então, para o final, eu até me permito o seguinte, uma confidência. Eu, quando comecei a estudar o Espiritismo, quando cheguei nessa escala espírita, eu fiquei muito curioso. Eu queria saber onde é que eu estava. Vocês já não tiveram essa curiosidade? Que ordem será que eu estou? Aí eu estudava aquelas ordens, mas tem que ser imperfeito, tá bom. Aí eu achei lá um espírito neutro, gostei. Então eu acho que eu já sou um espírito neutro. Já estou evoluindo. E há muitos anos eu estava começando, né? E calhou que eu fui a Ponta Grossa assistir uma palestra do nosso amigo Divaldo Pereira Franco. E aí fui convidado aquela noite para jantar na casa que ele estava hospedado, de Célia Paranavieira. E fiquei muito feliz, estava com a esposa. E aí falei para ela: vou perguntar para ele que ordem nós estamos. Olha o que eu queria fazer. Mas eu estava curioso. Diz que a mulher que é curiosa, o homem mais, né? Aí eu dei um jeitinho, ele jantou ali, chegou na hora do cafezinho, eu encostei perto dele. Até gaguejei, né? Meu irmão Divaldo, nervoso: posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Nós estamos estudando lá no centro, a escala espírita, etc. E a gente quer saber onde é que a gente está. Onde é que o senhor acha que a gente está? O que eu fui perguntar para ele? Ele, muito inteligente, falou: o que é que você acha? Aí danou-se.
Aí eu falei, ó, eu acho, por exemplo, que eu sou um espírito neutro. Ele falou, ó, pode ser, mas eu fiquei tão feliz. Ah, vocês não imaginam. Eu fui assoviando para Curitiba no carro. Sou espírito neutro, estou evoluindo, estou evoluindo. E eu notei que a minha mulher não falava nada. A mulher é assim, né? Não falava nada, quieta, muda. E eu feliz ali, espírito neutro, cheguei lá em casa, e no outro dia fomos tomar café, e eu falando, estou evoluindo. Acho que um obsessor falou, manda pegar o livro. O obsessor é o contrário, né? Aí eu falei, pega o livro lá, vamos tirar essa dúvida. Quando eu fui ler, espírito neutro, não quer nada com nada, está sempre em cima do muro. Se tiver frio está bom, se tiver calor está bom. Aliás, o centro espírita tem muito espírito neutro. O presidente faz assim, ó, vamos fazer um mutirão aí, pode deixar que eu venho. Nunca aparece, sumiu. Não sei se aqui acontece, isso lá em Curitiba acontece, né? Não, conta comigo. Você. Mas como é que é a vida? Passou um ano exatamente, não estou inventando. Eu estou em Ponta Grossa de novo, fui convidado de novo para estar lá, na casa da dona Célia. Está nem preocupado com os caras espíritas. Aí na hora da sobremesa o Divaldo olha para mim e diz, ei meu irmão, continua neutro? Aquilo foi uma bofetada espiritual, né? Eu brinquei, falei, não, se eu quero um copo d'água, eu vou levar já levantei e fui levar o copo d'água para ele, sou neutro, coisa nenhuma. Esse cara espírita, revelação. As simpatias, as antipatias espirituais, né? A volta do espírito ao mundo corporal, a volta ao contrário, né? Do mundo corporal para o mundo espiritual, toda uma revelação. Nesse ângulo proeminente da revelação espírita. Portanto, o Espiritismo é o Consolador, que também, como Jesus, atua nos dois ângulos, o ângulo da lembrança e o ângulo da revelação, e convida a todos para que a gente possa penetrar na essência desses ensinamentos maravilhosos, e que devemos ao trabalho extraordinário de Allan Kardec. Por isso o poeta Amaral Ornelas, que aliás comparece na obra Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra de Chico Xavier, vai dizer depois, pelo próprio Chico Xavier, uma poesia em homenagem a Allan Kardec, onde ele diz assim, trouxeste Allan Kardec a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde quer que esteja serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se ilumina. No teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, e a estrada, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A voz do povo freme, canta ao relembrar-te. A presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói, dissipaste as trevas. Recebes com Jesus na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Muito obrigado a todos. Muita paz.